Bem, então, eu vou começar a apresentação pedindo desculpas, né? Desculpas, mas na verdade, quer dizer, no meu outro parceiro, né? O parceiro principal dessa história foi o Amilcar Pereira da Silva Filho, né? A história da petroquímica brasileira. E ele, infelizmente, ele ontem, nós tínhamos combinado conversar às 15 horas na casa dele. E aí ele me ligou dizendo que não poderia conversar porque teve um problema de tendinite no joelho até o quadríceps, a musculatura atrás da coxa, e uma dor muito forte. E então ele não poderia vir hoje e teve um acompanhamento com um acupunturista da UFRJ e mesmo assim ele, né, não poderia vir. Então, ele, como o Francis falou, quer dizer, a gente vai procurar esse apoio do clube, fazer menção ao apoio do clube para resgatar a história, né? Então, eu vou falar um pouquinho do Amilcar. Quer dizer, eu tive, eu colaborei com a Amilcar, mas eu acho que mais do que a colaboração com a Amilcar foi uma riqueza de experiência, né, da vida do Amilcar. Quer dizer, o Amilcar ele teve durante vários anos, né, vários anos, trabalhou, ele fez concurso para a Petrobras, entrou na Petrobras, década de mais ou menos 1960, e é, ele foi trabalhar na primeira indústria aqui no Rio de Janeiro, mais fortemente de petroquímica, que é a borracha sintética, Fabor, lá em Duque de Caxias. E o Amilcar foi trabalhar, então, na fábrica. O primeiro emprego profissional dele de engenharia química foi na fábrica da Fabor, em Duque de Caxias. E, ao longo do tempo, quer dizer, a experiência dele profissional foi adquirida por outros profissionais de engenharia química, que eram da Petrobras, como era o Amilcar, e eles, então, organizaram um trabalho relacionado à petroquímica, né, que estava na Petrobras uma discussão, né, uma discussão anterior que nós vamos abordar no início, quer dizer, a própria criação da Petrobras em 1953, mas eu estava conversando na mesa dos colegas, quer dizer, dizendo que a criação da Petrobras ela foi votada, mas quem votou no monopólio é incrível essa questão da gente lendo, né, publicações, gente que isso, quem propôs o monopólio da Petrobras não foram, né, as pessoas que deram apoio ao presidente da República, quer dizer, Inácio Rangel, Jesus Soares Pereira, quem mais? Tem outros aí, eu vou esquecer aqui. Mas que foi diretor do BNDES, né? Então, essa equipe que trabalhou para o presidente da República, o Rômulo de Almeida, que foi do BNDES também, né? E, então, eles tiveram algumas dificuldades, o pessoal achando que monopólio, quer dizer, por que é o monopólio? Então, é incrível isso, sobre a parte política no sentido maior, né? Os representantes políticos que encaminharam a proposta do monopólio da Petrobras, eles argumentaram, no petit comité atrás, argumentaram que o monopólio de uma empresa pública seria inviável, inviabilizaria, e, portanto, votar no monopólio da Petrobras seria um fracasso para essa ideia de ter o monopólio e para ter criado a Petrobras com essa dimensão. Então, isso consta da literatura, né? E, além disso, tem uma situação mais recente que o Getúlio, é interessante, esse grupo de assessores, né, ficava trabalhando no Palácio do Catete, né, lá no térreo, e o Getúlio tinha os aposentos para dormir, então isso foi publicado pelo Centro Celso Furtado também, que ocupa um andar, um espaço aqui no prédio do Clube de Engenharia. Então, o presidente da República, né, o Getúlio ficou assim, lá, a parte de energia acesa, a luz lá do térreo e tal, então ele foi lá verificar que história é essa de
acender a luz às 11 horas da noite, meia-noite, né? Então ele foi lá e viu a sua assessoria toda. Então ele disse que a referência dele é o seguinte: são os profissionais cívicos, porque eles são pessoas cívicas que estão esta hora da noite trabalhando e colaborando. Então, esse assim, falando no ambiente né, dessa situação, né, ele em vez de ser pessoas beberem, né, seriam isso tem no livro que consta no Centro Celso Furtado. Então, o Amilcar, então, ele foi trabalhar na criação de uma empresa subsidiária da Petrobras, que foi a Petroquisa, e, na verdade, quer dizer, questão da Petroquisa, no livro, a gente aborda também, né, um pouco da dificuldade, um pouco das superações dessas dificuldades, e o Amilcar, então, ele foi trabalhar na Petroquisa, subordinado a um outro engenheiro químico, que eu estou aqui com um problema de memória, né? Mas é um engenheiro químico formado na Escola de Química da UFRJ, como foi o Amilcar, como eu também fui formado na Engenharia Química na Escola de Química. E, então, o nome desse profissional é Otto Vicente Perrone. Então, o Perrone, tudo bem? O Perrone, ele foi, na verdade, ele foi assim, a pessoa mais estruturada. E o Amilcar fala assim: o Perrone era muito jeitoso, ele tinha, quer dizer, muita habilidade para mobilizar as pessoas e para o teu trabalho. Então, ele chamou a Amilcar para trabalhar com ele. Então, o livro de petroquímica mais informativo como esse foi organizado pelo Perrone, com auxílio do Amilcar Pereira da Silva Filho. Então, o que a gente pode falar de história nisso? Quer dizer, eu vivenciei mais tarde do que o Amilcar, na década de 77, eu estava trabalhando no BNDES e fui para a petroquímica também. Então, a gente discutia muito, né, essa questão da tecnologia, né, da absorção. Isso acho que assim, é importante comentar isso. Quer dizer, aquele espaço ali era um espaço também de proposta de absorção de tecnologia que não era conhecida, né, pelos profissionais no Brasil, pelos projetos, pelas empresas. Então, esse foi o trabalho do Amilcar. Então, o que ele trabalhava muito no sentido de criar, e uma das pessoas aqui presentes, depois quem quiser falar, fale também, o Marinho, né, Marinho, ele foi formando uma equipe de profissionais de engenharia para absorver a negociação da tecnologia, quais as condições, como é que seria feito o acordo de transferência. Então, o Amilcar morou nisso, viveu isso, né? E incentivou e educou, vou dizer, né, Marinho? E educou, quer dizer, aquele espaço era um espaço de aprendizado, né? E o Amilcar era o cara que estava com essa dinâmica. É impressionante a dinâmica do Amilcar quanto a isso. Então, fiquei na casa dele, assim, quer dizer, ele ia falando da história, hein? Eu fiquei assim, impressionado, ia para a casa do Amilcar ver o livro e ele ficou falando de história, porque ele conhecia outras pessoas e tudo. E o último polo petroquímico foi, assim, por exemplo, um exemplo que eu vivi, e o Amilcar falou também, um projeto de fabricação nem todos aqui são engenheiros químicos, mas foi um projeto de fabricação de polietileno de alta densidade, quer dizer, um plástico que tem uma certa resistência, tem algumas aplicações, as resinas plásticas, né? Mas, de qualquer forma, quer dizer, que empresa foi essa? Polisul, né? Era uma associação da Petrobras, Petroquisa, com o grupo Ipiranga e com a empresa Rext, que é uma empresa da química das mais importantes do mundo, que ainda operava na década de 70 na Alemanha, né? Depois ela foi vendida por um dos empresários da área mais lá do petróleo, foi vendida, mas o fato é que foi constituída essa empresa. Na discussão, aí o Amilcar, que eu aprendi com o Amilcar e com outro engenheiro químico, a gente almoçando, conversando, que os brasileiros queriam negociar conhecimento tecnológico daquela fábrica. Interessante que o Amilcar falou, e eu vivenciei também com outro engenheiro químico, né, bem mais experiente do que eu, tinha formado antes do que o Amilcar, então era
uma prática de negociação de transferência de tecnologia da fabricação do polietileno de alta densidade, uma resinazinha, né? Meio, não totalmente transparente, mas, de qualquer maneira, eles... está tendo dificuldade com os alemães de transferência de tecnologia. Então, ele diz, quando forem aprofundar, isso é importante, eu acho, para todos, né? Aprofundar a questão da transferência de tecnologia, os alemães disseram, mas não, a gente não quer fazer transferência de tecnologia. Então, na discussão, o que eles informaram, né, ao Fernando Bastos Cruz e ao Amilcar, né, absorveu, eles, quando conheceram que nós, né, nós aqui queríamos absorver a tecnologia que os alemães não queriam ceder era a tecnologia de preparar, obter, não sei se a Maria Alice com a questão dos produtos químicos, né, do polietileno de alta densidade, ele, quer dizer, não era não era interesse deles entrar nessa questão porque era coisa repetida, quer dizer, as condições de fabricação do polietileno de alta densidade, utilizando eteno e tal, era uma coisa sem muita novidade. Agora, o que os alemães queriam eram e seguravam as informações e não negociaram isso, foi a questão de qual é o tipo de... Quem vai ser o utilitário? Qual é a aplicação do polietileno de alta densidade? Então, tinham diferentes variações de pesquisa que atendiam um mercado diferenciado do polietileno de alta densidade. Eu vivi isso com o Amilcar e com o Fernando Bastos Cruz. Então, para observar, o Amilcar continuou com isso, quer dizer, ele me falou uma das vezes, falou que nós tínhamos aqui na Petroquisa, eu diria assim, uns 50 a 60 profissionais, não sei se é isso, Marinho, de engenharia química. Então, nós temos um grupo que está sendo formado, está sendo estudado, está aprendendo também, né? Além de formar, eles estão aprendendo, estão vivendo, estão aprendendo. E ele, então, aí disse que ele teve um encontro com um pessoal representante da China, isso não sei exatamente precisar a data, mas já tem uns 30 anos aí. E aí ele diz, olha, nós temos 50, 60 e os chineses têm 500 pessoas estudando, quer dizer, aprofundando. Então, é para destacar a necessidade da gente estudar, aprofundar e ver como é que isso vai atender a sociedade. Então, a Amilcar foi quer dizer, essa pessoa, né? E nós estaremos contribuindo e contando histórias, que dá muita força nisso também. Então, eu fiquei, assim, para mim foi um orgulho foi um agradecimento, quer dizer, uma pessoa conviver tanto tempo com a Amilcar, como eu já agora, né, está terminando, mas eu digo, eu tive esse privilégio de conviver sem ser empregado da Petroquisa. Eu estava trabalhando já no BNDES, que acompanhava projetos de várias empresas. Eu posso até falar algumas que eu vivi ligado ao IPT, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas da USP, em São Paulo. Então, essa coisa, quer dizer, de transferir o que eu recebi de aprendizado, alguém pode divergir, não tem problema, né, a divergência, né? Mas a gente aprender como tem profissional de engenharia química aqui no Brasil. Quer dizer, no caso específico que eu estou falando, é São Paulo, né? Então, eu fiz 2 cursos lá em São Paulo, no IPT, chamada unidade, olha como é que era a história dessa década de 70 para 80. Era o CEFER, quer dizer, CEFR, Centro de Estudo de Fertilizantes. Então, eu fiz 2 cursos, né, na época eu estava afastado, 2 cursos sobre fertilizantes com o pessoal do IPT CEFER. E, depois de algum tempo, essa possibilidade foi cortada, foi destruída. Quer dizer, como é que um país como o Brasil, que está investindo nisso, no caso São Paulo, fecha uma unidade? Quer dizer, vamos aprender como é que é o Brasil, como é que são as pessoas, o que tem sido formado, estudado e tal. Então, eu vivenciei também isso quando eu estava como professor, já estava como professor da Escola de Química do FRJ. Então, eu estou apresentando o Amilcar, assim, nessas circunstâncias. Então, eu agradeço muito ao Amilcar. O Amilcar, quer dizer, que tem uma memória impressionante os detalhes, né? E o compromisso que ele tem, o quê? Com a formação de uma empresa como a Petroquisa, subsidiária da Petrobras, e Petrobras, uma informação que essa empresa que foi sendo formada e melhorada, e nós vamos aprofundar um pouco isso mais adiante, é a questão dos polos petroquímicos. Foi um aprendizado disso no Brasil,
com profissionais que aprenderam, que erraram, isso então faz parte, mas a história da petroquímica no Brasil, que não tinha nada, né, começando assim, embora o Amilcar também falava, quer dizer, uma coisa assim, ele falava, eu quero compartilhar isso com vocês em relação ao Amilcar, que era a limitação que havia, né? O Brasil não tinha petróleo, era o Mr. Link americano e tal, e foi descoberto petróleo na Bahia e foi feito um projeto. Estou vendo a Genô, ele sabe mais do que eu, claro, né, Genô? Mas aí então eles, quer dizer, fizeram um projeto de refinaria, que é a Landulfo Alves, em Mataripe, né? E foi um projeto, quer dizer, de dimensões, de escala que permitia uma capacidade de concorrência, né? E o que aconteceu? Quer dizer, historicamente falando, já vou entrando no item 1, né? O Brasil não tinha, né, quer dizer, importava todos os derivados de petróleo, principalmente a gasolina, principalmente o pessoal do Rio Grande do Sul, que eram os empresários de Ipiranga e outros, quer dizer, eles, eles compravam petróleo e em algumas refinarias pequenas e tal faziam a separação dos diversos combustíveis derivados do petróleo, né? Então, isso foi o processo e na época do Getúlio, quando Getúlio foi eleito não era um ditador mais até 45, quer dizer, embora ele tinha criado o Conselho Nacional do Petróleo para entender melhor essa questão. E depois da eleição, uma das pessoas, o nome vocês vão conhecer, claro, que é o Ernesto Geisel. O Ernesto Geisel trabalhava no Conselho Nacional do Petróleo e a missão que deram ao Ernesto Geisel era de fazer, quer dizer, pensar isso, quer dizer, adaptar a refinaria para o mercado local, que é o mercado. Então, esse projeto o outro era o da Landulfo Alves Mataripe, e esse outro projeto é a RPPC, que é Refinaria Presidente Bernardo Campos. Quer dizer, então, essa refinaria já era mais moderna, embora com capacidade equivalente à refinaria de Mataripe, né? Então, e o que aconteceu? O presidente Ernesto Geisel, quer dizer, orientava no sentido de ter um presidente executivo que toca a implantação de uma nova refinaria, que manda pessoas estudarem, né, aprender com os americanos e tal. Então, foi aprender, né? Eles fizeram essa implantação da RTBC em Cubatão, né? E foi uma oportunidade, isso o Amilcar falou, e tem um livro também, né? Que era o Leopoldo Bulhões. O Leopoldo Bulhões era um engenheiro químico, olha a coisa, a primeira refinaria mais moderna, engenheiro químico, Leopoldo Bulhões. Ele estudou na Escola de Química da FRJ, na primeira década de 50, e ele acompanhou essa implantação e estudou mesmo e descobriu, quer dizer, ele descobriu, olha, tem uma sobra de matérias-primas, de gases industriais que podem ser transformados em produtos de petroquímica, se não levar muito a letra aqui. Então, foi o quê? Foi gases que poderiam ser processados para produzir amônia. Isso eu falo porque agora nós estamos com esse problema. Produz amônia e produz... tá, porque a minha ajudante aqui está dizendo que quando eu quiser colocar o ponto, eu aponto. Então, o Leopoldo Bulhões, quer dizer, ele era professor da universidade e ele, então, tinha uma relação, isso é importante, a academia tendo uma relação com o lado profissional, que a gente, eu e o Luiz Eduardo, que acabou de chegar também, quer dizer, isso é a extensão, quer dizer, nós temos uma capacidade na academia de colaborar também e de aprender também. Eu acho que isso é o lado mais da filosofia. E, para concluir, né, foi sim apresentado um projeto que fabricava amônia. Olha, em 1952, 53, né, que era a Petrobras, foi criada em 53, né? Mas então isso ocorreu nesse período importantíssimo, né? Quer dizer, amônia, ureia, o pessoal, é meio fertilizante, como é que está agora? Está um problema porque o Brasil não consegue fabricar suficientemente o fertilizante, amônia, ureia, outro era um pouco mais
nitrocálcio, mas não é do momento atual. Então, o que aconteceu é que esse projeto, quer dizer, vamos dizer que a amônia é petroquímica, mas é para fertilizante, uma unidade pequena, que eram poucos gases que foram disponibilizados, né? Então, isso foi assim, um pouco dessa história que eu posso falar da vida do Amilcar, né? E essa pessoa, uma pessoa além, né, está formando profissionais, está formando, está estudando, está aprendendo. Nós também, nós temos que aprender. Eu continuo aprendendo muita coisa com o Amilcar e esse lado pessoal, né? O lado, quer dizer, do lado do Otto Vicente Perrone e o Amilcar, então, os livros de petroquímica, a gente vai tocar nos capítulos. Tá? Então, eu falo assim, em agradecer ao Amilcar, o problema dele, e eu peço que nós, né, demos aplausos para o Amilcar nesse ponto. Tá? Eu vou encaminhar aqui. Tá? Acho que é muito. Agora, mais duas pessoas, né? Uma delas ali é minha filha, está fazendo engenharia civil na FRJ também, tudo. Mas então é isso, pessoal. Vamos dar sequência, né, a seguinte, né? Então, quer dizer, eu fiz esse o Amilcar e deu que bom, ia fazer perguntas, cara, mais, né? E vamos lá. Então, hein? Ah, microfone. Pronto? Pronto, né? Então, esse é o espaço que é o melhor para o sistema de gravação, não fica, né, mudando toda hora ali lá, quem está falando. Mas então, vamos ver ali. O que foi o livro, então? O livro, ele, Amilcar, né, autor, né, assim, principal disso. Eu ajudei no que eu pude. Implantação da indústria de petróleo no Brasil. Quer dizer, o petróleo, como eu falei, Petrobras, 53, né? E o Brasil tinha dificuldades, né? No Brasil, nesse 53, mesmo assim, quer dizer, foi feito um exemplo. Eu estava falando da aprovação no Congresso do monopólio da Petrobras, né? Então, o capítulo primeiro ele aborda essa questão da implantação, o que foi muito. A gente pode imaginar, quer dizer, a situação do pós-guerra e depois Guerra Fria, né, 1953 e tudo, foi uma situação complexa, né? E mesmo assim, quer dizer, a coisa do petróleo no Brasil foi descoberta e a indústria, a organização, eu falei, quer dizer, o Ernesto Geisel, o diretor da Relan e da outra, não me ocorre o nome, e a fabricação, quer dizer, foi um sucesso em termos de o Brasil conseguiu criar uma empresa própria brasileira, negociou a tecnologia, como negociou a tecnologia também antes do petróleo, né? Quer dizer, fazendo um paralelo com o Getúlio, né? A questão da siderúrgica, né? Da Vale, né? Da Vale do Rio Doce, quer dizer, de mineração, mas a siderúrgica também foi negociada, quer dizer, o momento daquela época era um momento de final de Segunda Guerra Mundial e propiciou que o presidente do Brasil, defendendo seus interesses, queria investir numa usina siderúrgica que foi lá para Barra Mansa. Então, já era um espaço, isso é importante, teve a questão dos álcalis também, que são aqui do aproveitamento do sal, das salinas aqui. Então, esse é o espaço da indústria moderna grande, né?
uma grande, e isso que o Leopoldo falou, o Leopoldo Bulhões, tem uma frase que ele dizia isso assim, que o Brasil tem que pensar grande, ou seja, nós temos que pensar grande, né? Aprender e pensar grande. Então, isso foi efetuado já nessa primeira metade da década de 50, né? E o que trata do livro trata dessa visão que a Petrobras. Então, eu vou passar o outro slide, né? Você pode? Então, o que é? Quer dizer, a implantação da indústria do petróleo conviveu, né? Isso o presidente anterior ao Getúlio, quer dizer, que achava que assim, um país essencialmente. Isso foi, né, um erro histórico. Então, assim, observar como é que a coisa era tratada. Quer dizer, a industrialização ela tinha dificuldade de se implantar, né, a indústria, né? E então foi aí a luta pela implantação da indústria de petróleo, né? A importância dos dois decretos-leis de 53, né? Finalmente, a Lei 2004, ela consolidou a Petrobras, né? Então, foi um trabalho o que é de luta, de campanha, né? De fazer campanha, porque o petróleo é nosso, né? Por isso é que foi um trabalho né, de desenvolvimento, de conscientização, né? Do petróleo é nosso. Foi um grande movimento popular que ocorreu no Brasil nesta época aí. Tá? E depois, o Parque de Refino da Petrobras, começando ali, meu filho também, obrigado. E nesta época, então, com a criação da Petrobras, então vamos ver as unidades de refinaria que foram sendo construídas pela Petrobras. E é bom fazer a referência que as empresas privadas elas não foram destruídas, elas foram mantidas como estavam na época, né? E a Petrobras é que acrescentou, né, e investiu e tudo, e então a Petrobras passou a ser a empresa estatal mais forte nessa primeira metade da década de 1950. Então você pode, tá? Aqui, infelizmente, eu tenho que ver aqui, mas este quadro foi do pessoal da Petrobras, lá da área de ensino da Petrobras, né? Esse quadro ele fez pessoal, lá em cima, no título tem Parque de Refino de Petróleo Nacional em 2020. Olha, desculpa. Então, o Parque de Refino de Petróleo Nacional em 2020 foi de um colega nosso, Eli Abadi, que ele participava dos cursos de formação da Petrobras aqui, da Universidade Petrobras. Então, aí eu tenho que, quer dizer, dar um destaque que eu não estou conseguindo. Meu filho, pode ler aqui para mim? Pode ler aqui para mim, você consegue ler. Claro. Então, a refinaria 1 é Rio Grande, que o ano de partida é de 37, no Rio Grande do Sul. A capacidade de refino é de só 17. E aí talvez valha a pena falar só as maiores aqui, né? Então, tem RLAN na Bahia, com capacidade de mais de 300. Tem Recap em São Paulo, 60. Refit no Rio de Janeiro, só 14. RPBC em São Paulo, com 170. Reman no Amazonas, de 46. A Reduc, aqui no Rio, 250. Lubnor, no Ceará, 10. Refap, no Rio Grande do Sul, 220. Regap, em Minas, 160. Replan, em São Paulo, com 400. Repar, no Paraná, com 214. Revap, em São Paulo, também com 250. As duas pequenas. RPCC, com 45, no Rio Grande do Norte. E a RNest, em Pernambuco, com 115.
E a capacidade total de refino é de 2.300. Então, vocês veem, quer dizer, 2.300 mil milhões, né, de barris por dia. Então, o país passou a ter um parque de refino, né, desenvolvido por uma empresa, né, estatal, a Petrobras, uma empresa que demonstrou, ao contrário de quem queria o monopólio, porque o monopólio não funciona, né, não funcionou como monopólio, funcionou como uma empresa que formou, na década de 50, eu não fui da Petrobras, né, na década de 50 ela trouxe, importou profissionais americanos que formaram vários profissionais que foram trabalhar nas refinarias da Petrobras. Então, quer dizer, essa empresa, então, a empresa estatal Petrobras, ela teve um sucesso, né, neste período aqui. Alguns detalhes eu não conheço suficientemente, eu estou com problema depois de visão aí me atrapalha a leitura e tal. Thaís, aqui a localização, quer dizer, e a outra fica de longe, mas de qualquer maneira, essas refinarias que foram citadas, que levaram a 2 milhões, capacidade de você processar petróleo e gerar derivados do volume de 2 milhões e 300, essa também é o trabalho. Esse material vai ser divulgado para vocês também, eu estou com o material divulgado aqui, porque a gente visualiza, né? Visualiza que as refinarias estão distribuídas, né? Desde o Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, o Reneste, quer dizer, foi a última refinaria, a mais moderna, teve algumas dificuldades com a questão da especificação do diesel, teor de enxofre, quer dizer, a questão ambiental, né? E então, e ali em Rio Grande do Norte, no Ceará, nem todas elas eram da Petrobras, quer dizer, né? Nem todas essas refinarias, e principalmente a refinaria de Manaus, a REMAN. Então, o fato é que o Brasil hoje tem um parque muito consolidado e tem alguns problemas, quer dizer, quais são os problemas que são destacados agora? Que a ociosidade ela é muito alta também, porém, né, cerca de 40% da capacidade de produção, na média, isso é um equívoco, né, de lidar na visão também de mercado e tal. O país está com um problema, principalmente com o diesel, né? O diesel agora eu não me lembro de cabeça qual é a dependência. Espera lá, deixa eu. A capacidade nossa está maior do que a demanda. Já há algum tempo aí teria que ver. Não. Espera, deixa eu te dar o som, né, Marinho? O microfone está onde, Thaís? É aquele ali todo colorido? Tá. Então eu vou dar para. Pode deixar. Deixa aqui, está do meu lado aqui. Então, Marinho, diga aí a capacidade e a ociosidade que é estimada em 40%, né? Ah, tá. Essa é a ociosidade. Uhum. Certo. Então teria, quer dizer, caberia, para ficar claro para a sociedade, a Biquim ela fez uma manifestação, uma nota da Biquim na semana passada, né? Por essas confusões do preço do diesel, né? Que subiu e o preço do diesel está sendo uma outra política de controle que eu não conheço suficientemente. Sei que tem um problema aí com o diesel, né? Fica dependente, o Brasil importava dos Estados Unidos, depois passou a importar da Rússia, me corrijam se eu estiver errado, né? E mesmo assim, quer dizer, agora com essa questão geopolítica mundial, o preço do petróleo subiu e o preço do diesel também, e está aí na discussão como que a Petrobras vai fazer essa correção dos preços dos derivados de petróleo. Tá? Bem, quem fizer algum comentário, por favor.
Bem, esse quadro, deixa eu pegar aqui o meu, para vocês verem, aí entra a petroquímica, né? Quer dizer, a petroquímica, depois dessa questão toda, entrou a petroquímica, né? Quer dizer, a oportunidade de você implantar um parque industrial cuja, né? Aqui como é que, é. Deixa eu acertar aqui. Então, vocês veem aqui, nesse quadro que vai aparecer, aqui nós temos a produção, está dando para entender, né? Falar, né? Ouvir. Então, temos a produção e a refinação. Por exemplo, primeiro, aqui é o gás natural e aqui é o petróleo. Então, a petroquímica ela sai daí, né? Quer dizer, tem que ter gás natural para os não especialistas, né? Que é a maioria aqui, né? Na verdade, o gás natural é uma molécula de CH4, que é utilizada como matéria-prima de outros produtos, para fertilizantes e outros produtos, quer dizer, para metanol e outros produtos da indústria petroquímica. Tá? Então, aqui são essa referência aqui. E aí, como é que entra a indústria petroquímica? Aqui, nós vamos trabalhar com, olha, o envolvimento do que é a indústria petroquímica. É difícil porque são vários tipos de produtos, né, na petroquímica. E aqui nós temos, então, empresas de engenharia de montagem, quer dizer, o próprio nosso colega Raimundo, né, também, mostrando as empresas de engenharia existentes foram esvaziadas, né? E depois empresas que eu não consigo ler aqui, mas de qualquer maneira eu vou acessar isto, né? É uma complexidade, né? A petroquímica é uma complexidade em função das dinâmicas, né? de mercados diferenciados. Então, a petroquímica, vocês vão receber essa apresentação, além da gravação. Empresas de engenharia que são formadas até para implantar, quer dizer, aquela coisa da tecnologia, né? Para implantar as fábricas de petroquímica tem que haver esse esforço grande disso, né? E então quer dizer, esse quadrinho à esquerda, ele envolve isso, toda a complexidade das ações, né? Aqui, né? Tudo. Isso aqui é a montante, não é a jusante, quer dizer, são diversas atividades, quer dizer, tem montagem, tem a parte, né? São firmas de engenharia com a implantação, quer dizer, isso no Brasil montou uma capacidade das empresas de engenharia muito importante para isso. O Brasil implantou essa fábrica, o conjunto de fábricas, desde o início do projeto de engenharia até a implantação das unidades industriais. Tá? Bem, então, aqui nós temos, né, a produção e refinação, quer dizer, a montante, antes da indústria, não considerada como indústria petroquímica, seguir lá em cima, né, a amônia e a ureia, como eu citei do início lá da implantação da refinaria de Presidente Bernardes, que sobrou gás, ele entrou o projeto para amônia e ureia. E aí, aqui, da amônia e ureia, tem fertilizantes nitrogenados, que é o fertilizante nitrogenado é uma situação difícil para o Brasil. Né? Por quê? Quer dizer, porque não produz, isso que o Marinho estava comentando, a produção de nitrogenados ela caiu muito, algumas delas foram fechadas, a Petrobras fez acordo de transferência com empresas privadas brasileiras. E qual é o problema, quer dizer, maior disso aqui? Né? E a agricultura. Quer dizer, o agronegócio ele depende muito fortemente do acesso aos principais fertilizantes. Não quer dizer que não tenham outros fertilizantes, outros processos. Até a Maria Alice ela tinha levantado há um tempo atrás isso, quer dizer, mostrar, né, moagens, né, de produtos minerais que podem ser absorvidos pelas plantas. Mas ainda há essa demanda muito forte, essa demanda por fertilizante nitrogenado. Quais são os outros? Né? Eu vivenciei isso também no BNDES, assim, fazendo compartilhar a informação. Os principais elementos que são nutrientes das plantas, as plantas precisam se alimentar e sobreviver e crescer, e nós cortando as plantas todo ano, né? Mas, então, são nitrogênio, né? Que é o caso aqui
fertilizantes nitrogenados, os fosfatados, que na química é o P, o símbolo P, P2O5. Né? Então, essas empresas, quer dizer, o Brasil não tinha disponibilidade adequada de matéria-prima, de minérios fosfatados. Mas o Brasil, nós engenheiros de outras áreas, nós quer dizer, chegamos a criar empresa de engenharia em São Paulo, Paulo Abib Engenharia, não sei qual de vocês tem conhecimento, tem a oportunidade a esse acesso, né? Também outro amigo meu, Henrique, aqui, seja bem-vindo, Henrique. Ele é da área lá de Furnas, né? Mas então, o fertilizante fosfatado, o minério fosfatado brasileiro, que é o P de fósforo, ele tinha um teor muito baixo. Então, essa empresa de engenharia, Paulo Abib Engenharia de São Paulo, eles montaram e desenvolveram uma capacitação técnica de pegar os minérios lá no oeste lá de Minas Gerais. Então, eles fizeram um projeto de engenharia capaz de levar a concentração. Vamos dizer, não sei de tudo agora, mas eu imagino que o minério brasileiro é 8% de P2O5, de óxido de fósforo, que é medido assim. Tinha que elevar para mais ou menos 30% de teor para poder ser usado como fertilizante. Como fertilizante? Jogado no solo e a planta conseguia absorver esse produto, que foi o fósforo, né? Então teve um aumento. Mais um colega de faculdade aqui, Jacques. E mais o projeto, essa dependência, então, ela foi resolvida do fósforo na época, foi resolvida com o desenvolvimento da engenharia brasileira, de São Paulo lá. O Paulo Abib, quer dizer, um deles foi militante também do Conselho Regional de Química de São Paulo, mas eu não tenho tempo de conhecer isso aí demais. Então, mas está aí o N e o P. E o K, quer dizer, o K, que é o potássio, a jazida de potássio, ela ocorria lá em Sergipe, né? Que era um sal, quer dizer, um cloreto de potássio. Então, você tinha que colocar apropriadamente uma estrutura de equipamentos que, com pressão elevada e temperatura, né, você dissolve o sal, né, o cloreto de potássio, e concentra mais no potássio. Então, o Brasil chegou até um momento que era capaz de produzir nitrogênios, os nitrogenados lá, né, os fosfatados, concentrando as jazidas e concentrando o fósforo presente nas jazidas, e na agricultura que está. E o outro, o potássio, também foi utilizado pela Petrobras, era uma empresa subsidiária da Petrobras. Quem puder falar, quiser falar, comentário, tudo bem, né? E o fato é que o Brasil teve, durante um período, foi capaz de produzir nitrogênio, fósforo, potássio, embora a parte da agricultura ela ficou, né, mais atrasada, né? Não chegou a acompanhar isso. Quer dizer, aí vamos falar da economia brasileira. O Brasil criou no Brasil uma empresa chamada Embrapa, Empresa Brasileira de Agropecuária, e ela deu muita força para isso aqui, né? Quer dizer, para precisar de fertilizantes nitrogenados, fosfatados e potássicos. Então, essa situação associada à petroquímica foi pouca coisa, né? E o que mais da petroquímica? Então, aqui nós temos a montante da petroquímica, setinha para baixo, né? Aqui para cima, a montante, quer dizer, precisava da produção, e aqui o Amilcar, eu e o Amilcar destacamos os principais produtos nessa fase aqui, depois da petroquímica a seguir. Então, quer dizer, foi capaz, essa negociação de tecnologia que o Amilcar conduziu, outras que o Amilcar não conduziu, o setor privado pagou e forneceu, e essa coisa, isso levou a uma capacidade de produção que a petroquímica brasileira passou a ser, né, uma área em que o Brasil foi respeitado no mundo. Quer dizer, isso aqui o Brasil passou a produzir praticamente, quer dizer, sem necessidade de trazer os estrangeiros para cá e os produtos. Então, depois vocês vão ver é muita coisa aqui. Depois vai PVC, polietilenos, eu falei no polietileno de alta densidade, né? As fibras
químicas, elastômeros, a borracha, né? Produtos termoestáveis, aqui eu não estou conseguindo ler direitinho, mas, não, bem, aqui eu não estou conseguindo ver aqui são tensoativos, aqui, né? E aqui a parte de couro sintético. Então, e nós temos hoje, quer dizer, os polímeros, né, mais em volume mais relevante são o PVC, que uso em construção civil, né, os polietilenos em vários tipos de mercado de embalagem, né, uma área nova, e o polipropileno, que é um outro tipo de produto. Quer dizer, então, está abarcando uma situação dos plásticos que também são questionados, o teor. Quer dizer, teria que fazer a reciclagem mais adiante, nós comentamos isso, né? Então, a agricultura é aqui os usos finais: filmes, embalagens, artigos para a construção civil, artigos para a indústria automobilística e de vasilhame. Quer dizer, tem um conjunto de produtos da petroquímica que tem uma diversidade de aplicações, uma diversidade muito grande, muito variada. Tá. Então, está aqui. Aqui as fibras sintéticas artificiais, a indústria têxtil, quer dizer, também, isso é um outro lado, quer dizer, a característica do equipamento que gera o fio que pode ser processado é outra complexidade, quer dizer, não é trivial assim, né? E aqui borracha sintética, o Fabor foi a primeira aqui da Petroquímica do Rio. Poliuretano são produtos, né, lá da Bahia também, que tem a espuma, o produto. Depois detergente, que são os tensoativos, e tratamento de água, e depois os móveis e calçados. Então, o quadro, quer dizer, esse quadro, né, a gente tem a pretensão, nesse quadro, de mostrar, olha, a petroquímica é uma situação complexa, a gente não quer também dificultar o entendimento ou a curiosidade de pessoas que têm interesse. Para que serve a petroquímica? Serve para isso tudo aí, né? Tá? Para a montante e a jusante. Bem, então aí nós falamos na implantação da indústria de petróleo, agora petroquímica. Isso da petroquímica no Brasil. Quer dizer, o Brasil, durante a década de 50, 60, 70, foram os primeiros esforços, mas não foi a Petrobras, né? No começo não foi a Petrobras, no começo foram empresas com atuação nessa área dos produtos petroquímicos. Quer dizer, vocês viram ali a diversidade, então foram outras empresas que construíram suas fábricas e forneceram esses produtos para a necessidade social. Tá? Bem, a carência aqui de petróleo, quer dizer, mas tinha sido, né, o Brasil, até então, década de 50, década de 60, importava muito petróleo. Né? A novidade, né, outra coisa também que eu queria chamar a atenção, os produtos, né, dos minerais, né, quer dizer, que não vêm da fonte de petróleo, na fonte fóssil, o carbono, né? Na verdade, então, você tinha um conjunto de empresas de projetos que não usavam carbono. Quer dizer, o exemplo que eu dei dos fertilizantes, uma é fósforo, o outro é potássio. Não precisa ter carbono, era amônia, ureia e tal, e tal, e tal. Bem, mas então havia carência de petróleo, década de 50, década de 60. A Petrobras ainda, né, quer dizer, era muito Fabor, mas a Petrobras estava começando a entrar na petroquímica nesta época da década de 60, no começo, né? E os estudos, quer dizer, no livro nós estamos comentando também estudos de mercado do processo de substituição de matérias-primas tradicionais. Quer dizer, foram substituindo as matérias-primas na década de 60. O que estava amadurecendo aí? A mobilização para a implantação de projetos petroquímicos, onde tinha que ter disponibilidade de matérias-primas petroquímicas, como gás natural, eu comentei, o metano, CH4, né? Etano, C2H6, e vai, propano, butano, nafta, todos derivados, né? Derivados, né, das refinarias, dos produtos, né, como matéria-prima para a indústria petroquímica. Então, a indústria petroquímica aproveitou isso aí, né? E foi na década de 60, ok? Passar. Bem, então, o que se discutia na época? Eu era criança,
não discutia nada, né? Mas, tudo bom, Davi? Agora está entrando meu professor querido ali, de Química Orgânica, tá? Mas então, nesta época, né, se discutia, quer dizer, como é que nós vamos incentivar que haja investimentos industriais na petroquímica se forem necessários para o país. Então, foram criados incentivos fiscais e de incentivos, né, como está ocorrendo agora, pessoal. Um parênteses, agora está ocorrendo isso, está também, né? Incentivos fiscais e creditícios do BNDES, está oferecendo financiamento, né? Depois, um crédito de imposto de renda para aplicação em projetos na área do Nordeste, que é a Sudene, e na área do Amazonas, que é o Sudão. Então, isso, né, é a situação que, na época, e de apoio ao empresariado. É interessante se a gente pudesse se colocar na década de 60, que não tinha empresário brasileiro também. É a dificuldade aí. Então, como é que você sai dessa? Claro, então tem lá os incentivos fiscais, créditos, né, estatais e apoio ao empresário, quer dizer, fortalecer a atuação, atrair os empresários para investir na petroquímica. Mas o interessante, isso aí, tem um lado, vamos dizer, político e tal, mas quer dizer, tinha no passado a indústria que ocorreu no Brasil, a indústria automobilística de montagem e tal. E aí, neste momento, eu tenho, assim, de cabeça, quer dizer, teve vamos dizer, o lado político, o golpe de 64. Os militares brasileiros deram um golpe, quer dizer, não respeitaram o que era a política da época, né? E algumas eu assim, tenho que fazer um parênteses para dar uma informação, uma formação. O primeiro ditador, correto, ditador, ele foi presidente sem ser eleito, quer dizer, que é o Castelo Branco, né? Que é um cearense. E então, mas o Castelo Branco, então, olha, eu fiquei lendo esse material, quer dizer, que foi você ter uma política de formalizar esses incentivos aqui. Então, foram formalizados os incentivos, o Castelo Branco ele assumiu o poder em 64 e ele veio a falecer de um acidente de aviação, o avião dele foi abauroado, ou o contrário, lá chegando perto de Fortaleza. Quer dizer, olha a realidade, a complexidade disso. E o Castelo Branco, eu acabei de ler um livro sobre a biografia dele, do Lira Neto, né, que é um cara que eu gosto, e ele estava propondo, o Castelo Branco, assim, 64, 65, ele estava propondo que houvesse uma eleição depois, quer dizer, para o novo presidente da República, quer dizer, esqueceu o Jango e tudo, que foi tirado, né, da cadeira de presidente, e então ele estava negociando, quer dizer, um militar, né, general, que estava negociando a eleição de um novo presidente em 1966. Botei na cabeça, né? Então, essa realidade do Castelo Branco foi uma realidade também do lado, uma política industrial. Eu não sei a ligação, quer dizer, ele se dava muito bem com Ernesto Geisel, o Carlos Castelo Branco, né? Então, mas de qualquer maneira, quer dizer, isso aí é uma situação. Então, eles criaram leis, né? E não só leis, né, que agora foram criadas leis também. Uma das leis é o chamado REIQ, que a Biquim colocou esse nome, que é o Regime Especial para a Indústria Química, para ter investimento. Até agora está muito devagar. E agora também chegou no final do ano o PRESIC, que tem um código do PRESIC, né, que articula, quer dizer, mais para 2000, no ano que vem, né, não para 2026 e 2027, a fazer volume, para tentar ver se há incentivo ao investimento. Então, quer dizer, com base nesses incentivos fiscais e tudo, foi em 65, era o que foi criado assim de mudança. Foi criada uma estrutura de gerência, de gestão dos diversos ministérios. No livro tem lá, quer dizer, quais são os diversos ministérios. A indústria, comércio, planejamento, quer dizer, tem esses vários ministérios compuseram, então, o que foi chamado de GIQIM, 1965, está lá na lei, foi aprovado e tal, e participavam do GIQIM representantes da maioria dos ministérios. E como é que o GIQIM está no livro também? O GIQIM, ele procura incentivar os projetos, né? Como hoje, né? Incentivar os projetos, e era um trabalho assim de articulação política, não política só partidária, política já dos ministérios, né?
eles articulavam e avaliavam. Quer dizer, uma coisa interessante que foi a minha vida profissional como engenheiro químico foi mais para a área de economia industrial do que propriamente de pesquisa, laboratório ou em geração de produção, embora eu tenha ficado, né, a primeira fábrica, primeiro projeto que eu trabalhei como engenheiro químico foi uma fábrica em Candeias, lá na Bahia, né, e era uma fábrica, não vou xingar ninguém, né, de metacrilato de metila. Então, quer dizer, o primeiro produto, o Jacques está vendo também, né, Jacques? Quer dizer, a fábrica produzia metacrilato de metila. Tinha um subproduto que era o sulfato de amônio. Então, quer dizer, como é que é a química, essa coisa da química toda aí? Mas o fato é que foi um conjunto industrial relativamente pequeno, em Candeias, na Bahia. Eles também fabricavam, usando o gás natural, o metano, fabricavam ácido cianídrico. Para quem assim não tem muita informação, o cianídrico é letal, ele era utilizado também nos campos de concentração na Alemanha, né? Assim, a química teve esse lado da história de ruim, né, nesse aspecto, né? Mas então a fábrica foi implantada, né, para a produção do ácido cianídrico, que por sua vez fazia um processo de reação química com a acetona né, de limpar as unhas, a coisa toda, mas de qualquer forma, quer dizer, produzia acetona cianidrina e depois faria uma fábrica, reatores na época que não eram contínuos, né, os reatores eram por etapa, né, por batelada, né? E então produzia o metacrilato de metila. O que é o metacrilato de metila? É um produto para a parte acrílica, né? Então vocês veem, era outra. Esse foi o meu primeiro emprego como profissional, né? Mas então, vou lá, na unidade de ácido sulfúrico, acetona, tinham problemas nos reatores, né? Eles eram fechados, né? Quer dizer, não eram processos contínuos e tinha que ter uma limpeza muito cuidadosa, um aço revestido por vidro. Quer dizer, então, essa é a dinâmica que a gente pegou na petroquímica. Era uma fábrica de Candeias e tudo, e esse lado aí que a gente fala aí na... Mais... Thaís, pode... Mais um. Então, aí, né, quer dizer, eu não vou aprofundar agora aí, mas aí o que é? O que está tratando desse quadro, que foi muito utilizado, né, foram projetos pioneiros. Quer dizer, na década de 50 e na década de 60, vários projetos petroquímicos foram implantados, pioneiros, que não tinha uma ligação com a Petrobras, né, mas foi implantado fábricas de investimentos de empresários estrangeiros, sem nenhum problema para o Brasil. Quer dizer, melhorou, fornecia para outras. Mas aí o que aconteceu na década de 60? Foram os incentivos fiscais, foi a maturidade, quer dizer, daí sim começa a Petrobras, Petroquisa, quer dizer, de organizar um investimento na central petroquímica, né, organizar esse investimento, que é utilizando a nafta, né, um derivado, né, de combustível na refinaria, mas apropriado para polimerização depois, para fornos, né, não de polimerização, só numa etapa seguinte, mas era a produção de etileno, eteno. Então, o eteno, propeno, quer dizer, então a realidade da petroquímica foi mexer com esses conjuntos de produtos que tinham várias aplicações. Tá? Então, na década de 60, foi feito um projeto de estudo de viabilidade, quer dizer, aí entrou BNDES, entrou IPEA, entrou uma quantidade grande de pessoas que foram responsáveis, né, não para os projetos pioneiros, mas olharam para os pioneiros e a seguir... Thaís, pode colocar. Então, vocês veem, aí a seguir, quer dizer, qual foi o projeto na época? É da ditadura? Não quero discutir a coisa política, nem política ideológica, mas a lógica ali, né? Ideológica, né? Então, na década de 60, eu entrei na faculdade, meu professor de Química Orgânica está ali, que é o Davi Tabac, né? Mas foi no final da década de 60. Então, foi criado o que eu falei do GIQIM, né? Foi criado o GIQIM, que é o Grupo Executivo da Indústria Química, que recebia os projetos, nem todos eram aprovados, nem todos recebiam incentivos fiscais. Essa é a realidade, mas era a dinâmica, num período ditatorial, mas era um período que tinha gestão também no setor público, né? O que mais? O GIQIM criou novos incentivos, ele fez avaliação de projetos, que foi a minha experiência também profissional, foi na avaliação de projetos, né? E
está aqui os critérios de seleção de projetos. Então, o IPEA também. O IPEA tinha gente, quer dizer, fez estudos de mercado. Então, nós temos muita literatura, isso foi feito no nosso país, né? Bem, vamos lá. E aí, em relação a São Paulo, o que acontece ali? Quer dizer, há uma competição, há um projeto proposto em São Paulo, Union Carbide, das empresas químicas mais importantes do mundo na época, e a Petroquímica União, a PQU. Aí no livro nós fazemos um exemplo da alteração das composições acionárias, né? Então, esses dois tinham projetos, né? Apresentaram projetos, novos incentivos, critérios de seleção de projetos, estavam disputando quem é que teria um ganho. Poxa, o Carbide, principal empresa, e a Petroquímica União era uma mistura de empresários privados brasileiros que não tinham ainda essa experiência toda, está aí, né? E a Union Carbide fez na verdade, ela não conseguiu, a Union Carbide não conseguiu gerar o seu eteno com um custo competitivo. Então, a Carbide saiu fora, né? Na década de 60, saiu fora. No livro a gente fala lá na data, 67, 68, e o novo projeto do tá vendo? A dificuldade da petroquímica, fracasso da Carbide, dificuldades da Petroquímica da União, PQU, dificuldades, né? E quem? Então foi a presença da Petrobras, né, como uma empresa pública estatal, ela entrou porque não tinha, né, empresário privado, sem ser brasileiro, capaz de aportar recursos e implantar uma fábrica moderna de petroquímicos básicos, eteno, né, propeno, quer dizer, isso foi e mandava esses produtos para, né, foi criada a Petroquisa, eu falo, o Amilcar. O Amilcar é uma pessoa dessa época, né? A viabilização da PQU com a entrada da Petroquisa, olha a lógica lá. A Petroquisa entrou dentro desse projeto, né? Mas foi a Petroquisa, essa que o pessoal resolveu investir. Na época, a cabeça, quer dizer, a estrutura, a visão estratégica, foi mais ou menos assim. Então, a PQU foi viabilizada com a entrada da Petroquisa. Então, é interessante ver algumas cartas que alguns grupos empresariais não tinham recurso para investir na petroquímica, e depois ela previa expandisse a produção, a capacidade de produção da PQU para 300 mil toneladas de eteno. Então, essa foi a dinâmica. Quer dizer, nós pegamos, né, a Petroquisa, a Amilcar investiu nas pessoas e, né, foi capaz, né, de organizar a capacidade financeira de ocorrer nesta época. Opa, desculpem. Então, a cadeia industrial da petroquímica. Estou com falta de hábito desse, né, de ficar com microfone, então não dá. Então, amônia, metanol, que os básicos, né, os intermediários, ácido nítrico, ureia e formol. Ácido nítrico é base de explosivos, né? O nitrogênio aí, quer dizer, o nítrico é matéria-prima para fazer bomba. Então, para dizer assim, a química está envolvida nisso também, né? Aqui o ácido nítrico. Formol, usos civis, né, para isso. Resinas ureia-formol, fenol-formol, penteritritol. Você vê a quantidade de produtos diferentes que mexe com isso, com a petroquímica. Depois o propeno, quer dizer, o eteno, cloreto de vinila, nós vimos, PVC. Óxido de eteno e monoetileno glicol, que é para fazer o PET. Essa é a dinâmica aí, né? E propeno, butadieno, borracha sintética, está vendo? Benzeno, tem estireno, poliestireno, outro tipo de polímero, fenol, resinas fenol, formol, nylon, linear alquilbenzeno, benzeno, acho que é a parte de detergente, grande
Muito bem. Amigo também de faculdade, hein, pessoal? O Ramil. Sim, mas a gente. Não. Mas tá bom. Então, isso quer dizer, esse a quantidade de produtos tolueno, TDI, poliuretanos, quer dizer, chilenos, quer dizer, uma rota diferente para poder, do PET, né? Foi chilenos e ácido tereftálico. Então, esse é um quadro assim dos produtos, quer dizer, quem não. A gente gosta, mas também repete isso, mas essa é a complexidade da indústria petroquímica. Tá? Thaís, de novo, estou falando, né? Olha, a palestra está sendo gravada, tá, pessoal? Tá. Então, olha, esse quadro eu não vou falar muito, quer dizer, cada tipo de matéria-prima, né, ele pode ser utilizado, né, aqui, se a matéria-prima for o etano, aí tem um tipo de geração de produto. Se for o propano, faz outra. Então, tem uma série de alternativas de matéria-prima, e dependendo do projeto de craqueamento ou de separação, vai ser diferente também. Então, essa é o conjunto da empresa petroquímica, né? Lá, começo de São Paulo e tal. Adiante, Thaís. Está sendo muito chato? 3h20. Então, quais foram os incentivos que foram criados? Vocês veem, isenção ou redução dos impostos sobre importação de matérias-primas e equipamentos para projetos aprovados pelo GEQIM. Então, nós tínhamos no nosso país, na década de 60 e 70, essa questão do planejamento, que é uma coisa que, né, planejamento assentado no IPEA, que era o Instituto, esse era o planejamento, e era reconhecidamente, quer dizer, a liderança no IPEA era do Reis Veloso, quer dizer, que na época ninguém dava importância para isso. E mais adiante é que foi sendo, mas tinha uma atividade, o governo respondia, quer dizer, ele respondia um planejamento e tinha eu acho que no livro também está um processo de expansão depois de São Paulo, né? Havia um projeto de expansão, então tinha até a Dow Chemical americana que queria fazer uma unidade industrial sozinha, né? Então você vê, teve uma disputa, isso no livro está contando, o Amilcar aí contou ali a história da disputa, então ele acabou que o projeto da Dow Chemical não foi aprovado com os incentivos todos. Por quê? Porque os incentivos procuravam fortalecer o empresário privado brasileiro, né? Isso, e a localização na Bahia seria suficiente, seria positivo, mas ficou parado São Paulo, isso aí. Elevação, ali, importação saía mais caro, prioridade para financiamento, né, do BNDES e outros bancos públicos, e reserva de mercado pela não concessão de incentivos a projetos não aprovados pelo GEQIM. Quer dizer, a Dow Química não teve aprovação quanto a isso, então deixou de ter, ela desistiu de fazer o projeto completo como era isso na matéria-prima. Espera lá. Sim, espera lá. Cadê a... Sim, do Golbery. O Golbery, ela era, quer dizer, tinha uma certa ligação com gás e tudo, mas, de qualquer maneira, o GEQIM não aprovou o projeto. Quer dizer, havia no Brasil um debate, uma discussão quanto a isso, quer dizer, quem é que vai, quer dizer, aproveitar empresários privados que estavam conhecendo. Bem, estava assim, né? Depois, prioridade, projetos que propiciassem o fortalecimento do empresariado nacional. Isso fazia parte formal, né, do planejamento. Projetos que visassem o aperfeiçoamento e a disseminação da pesquisa, aí entra o Amilcar também, quer dizer, pesquisar, absorver, e experimentação no país. Projetos que buscassem a atenuação das disparidades regionais do desenvolvimento. Vocês veem, quer dizer, era planejamento, quer dizer, uma coisa incrível a gente lidar com isso, né? E buscassem disparidades regionais, né? Atenuar as disparidades regionais. E um projeto de ampliação com melhoria da produtividade de instalações já existentes. Quer dizer, essa era a dinâmica, essa era a cultura brasileira, né, no início, na década de 70 já. Né? E projetos com menor apoio oficial. Ok, Thaís? Pode. Onde é que eu quero descobrir onde é que está o outro...
Está aqui. Bem, então o polo petroquímico de São Paulo, então ele foi completado, as diversas empresas que foram sendo constituídas tinham essa base toda. E o polo petroquímico de São Paulo, aí o polo petroquímico, tá, no livro está ali também, em 1990, o livro da petroquímica, que era o livro do Perrone, né, a indústria petroquímica no Brasil. Então, esse processo foi um processo criado nessa época, quer dizer, méritos para os engenheiros, né? Eu acho, os economistas, havia um espaço de debater projetos, que eu acho que nós estamos mais carentes agora, né? Então, vamos lá. Então, o Polo Petroquímico de São Paulo, em 90, tinha assim, uma quantidade muito grande de produtos. Thaís, pode... Alguém quer... Acabar. Meu grande mestre. Mas na época de 70, você não mencionou a palavra modelo tripartite. Então, no livro está mencionado, no livro, né? Mas nós vamos chegar lá. Tá? Obrigado, Davi. Então, polo petroquímico do Nordeste. Então, estava São Paulo. Então, nessa lógica de você descentralizar o país, teste lá. Meu amigo Henrique, na Petrobras, estava na Bahia, lá, a Praia de Amarelinha e tal, né? Mas então era planejamento, olha esses pontos importantes. Esmero no planejamento, modelo societário básico, né? Modelo técnico, a configuração do Nordeste, o desenvolvimento do projeto extrapola a Bahia e chega até Alagoas. Então, isso foi apresentado um projeto, quer dizer, como o Raquel falou, quer dizer, a Dow Chemical ficou fora porque não ganhou esses incentivos suficientes. Então, o projeto da Central Petroquímica da Copene foi assim, foi essa história da complexidade. Vamos lá. Daí você pode voltar e depois voltar adiantar de novo? Não. O que o Davi falou, mais adiante agora. Está ok. Eram temas que os engenheiros químicos tinham que aprender. Projetos com menor aprovação. Agora, queria dar uma palavra ali, porque como é que seria o Nordeste em termos de organização gerencial, de participação? Então, esse quadro, esse exemplo, né, foi o seguinte, olha, quem era o polo do Nordeste? São Paulo tinha empresa estrangeira, tinha empresa consolidada, e o Nordeste? Tinham muito poucos empresários, né? Então, nós temos aqui, a Petrobras tem um papel importante, criando na Petroquisa, né? Essa é a Petroquisa aqui, ela participava da Copene, que era a central de matérias-primas da petroquímica da Copene, era aqui, e a Petroquisa tinha 47% dos recursos. O BNDES tinha 5%, Petroquisa 47,5%, né? E tem as multinacionais, como o Davi falou, quer dizer, 33% das empresas multinacionais entravam com 33% nas empresas chamadas de downstream, quer dizer, downstreams que eram empresas que não era central de matérias-primas como era a Copene. Então, tinha participação de 33% das empresas estrangeiras, 33% da empresa pública Petroquisa e participação nas empresas downstreams que tinham empresas privadas nacionais. Então, é importante ver as empresas downstreams, eram empresas privadas nacionais, com 1/3, a Copene, né, fazendo aqui 1/3, essa setinha aqui, e as multinacionais também 1/3. Então, foi como o modelo de 3, quer dizer, modelo de 3 foi gerado nessa fase do Nordeste. Né? Bem, vamos lá. Thaís. Bem, também são uma série. A Polo do Nordeste ele teve uma série de investimentos, segundo aquele modelo ali. Quer dizer, ele gerou renda, gerou receita para o estado da Bahia, essa coisa toda. Né? Tá? Até para a Salgema, que é citada. Ok? Pronto lá, pode ir. Bem, aí Alagoas, quer dizer, o que foi Alagoas? O que foi, na verdade? Alagoas começa ali, ó. Olha lá. Minas de sal.
nós temos atual, né? Minas de sal, eletrólise, né? Da salmoura, hidróxido de sódio, tá vendo? Cloro, dicloroetano, né? Para fazer vindo álcool. Aqui tinha uma parte de eteno de álcool, que tinha uma fábrica lá em Alagoas também, quer dizer, uma fábrica de obtenção de eteno de álcool, né? O álcool nosso conhecido, e com cloro, de cloroetano, né? Era o produto principal do dicloroetano, o mercado nacional, e aí ia para fazer a MVC e PVC. E tinha um mercado em Maceió e em Camaçarica. Então, essa realidade é interessante, que ele conta também a história de que tem uma parte de logística, né? Quer dizer, uma parte de logística. Que a gente diz assim, é o turismo molecular, né? Quer dizer, o turismo molecular, quer dizer, ele é produzido em Camaçari, vai para Alagoas, aí processa e, né, produz produto que é devolvido, volta para lá. Então, quer dizer, essas questões, né, da história da concepção dos projetos e tudo. Bem, Thaís, pode. Então, houve, nessa fase, então, o Amilcar conta, o do Perrone não conta nessa história, mas tudo bem, né? A disputa tinha uma expansão de São Paulo, a Bahia já estava na expansão, no polo seguinte, que foi o polo de triunfo no Rio Grande do Sul. A Dow Chemical ficou fora e o Rio Grande do Sul entrou, né? Então, o modelo societário, a Petroquisa assume a central petroquímica. Então, a Petroquisa, vocês veem assim, a Petroquisa foi uma empresa muito importante na época para a consolidação da indústria química petroquímica brasileira, né? Então, o modelo societário está aí, quer dizer, a Petroquisa assume a central, o modelo técnico se pensou em aproveitar carvão lá no Rio Grande do Sul, que tem gente, carvão é meio mais problemático, tem muitas cinzas, quer dizer, é uma coisa para ser avaliada tecnicamente, né? E a criação da gerência técnica da Petroquisa para apoio tecnológico aos três polos, quer dizer, o Amilcar e a equipe, quer dizer, o nosso colega aqui também, né? Ele está, quer dizer, está criando um espaço de debate interno, que isso é muito rico, é uma empresa importante isso, a Petroquisa. E aí foi criado o apoio tecnológico aos três polos. Thaís, vai. Aqui, né? Aí é uma relação dos projetos que foram aprovados por Rio Grande do Sul. No livro se conta uma história também da escolha do polo, que é uma questão de localização e é uma questão política. Aí vê, o Geisel era do Rio Grande do Sul, quer dizer, os políticos, né, quer dizer, não tinham, né, o senador Pedro Simons, são figuras assim, né, que eles queriam puxar a brasa para a sardinha deles, né? Então, esse era o ambiente que você tinha que fazer um jogo político, um jogo, né, não era corrupção, né? Que a gente saiba assim, relevante, não. Mas era o jogo do polo, e o polo petroquímico do Sul, quer dizer, o polo de São Paulo, ele começou a produzir em 1972. Em 78 foi o polo do Nordeste, da Bahia. E agora, esse seria em 83, se eu não me engano, não estou com a minha cabeça muito afiada, não, pelo contrário. Então, de qualquer maneira, ela listou lá central petroquímica, polietileno de baixa densidade, de alta densidade, como eu falei aqui na Recht alemã, aqui cloreto de vinila, depois quer dizer, fenolacetona e borracha sintética também, não só no Rio de Janeiro, né? E seriam as matérias-primas da borracha sintética, e tem a logística toda, lá, como foi no caso também lá de Maceió. É isso. E aí, o mesmo desenho, vou deixar, não vou ficar falando, né, repetir muito, mas, ou seja, tinha a lógica era você redistribuir o peso, né, industrial e consolidar. O São Paulo já era. Aí, então, comenta, pode pular. Então, quais foram as metas? Quer dizer, interessante, quer dizer,
Na época se falava em 3 grandes polos petroquímicos construídos em 10 anos. Isso é uma coisa maravilhosa, um país como o Brasil, em 10 anos, construir 3 polos petroquímicos, né? Não se dá valor a isso. A Petrobras descobriu o pré-sal, também não se dá valor. É incrível isso, como é que a gente vê essa coisa. No almoço estava o diretor da Petrobras, né, o Estrela, o Guilherme Estrela. Quer dizer, ele fala o Guilherme, aí ele disse, não, mas a decisão não foi minha, foi um grupo de pesquisa no SEMPES, com vários conhecimentos, quer dizer, e descobriram que ali teria, sim, o potencial para ter petróleo naquela profundidade, tal, que é o pré-sal, e a qualidade. Então, o mercado mundial, quer dizer, o Brasil era um país relevante nisso aí. Eu me lembro que um empresário foi contratado, uma empresa lá a sede lá nos Estados Unidos, em Boston, e o representante veio para o Brasil, muito bom, simpático, Coreia do Sul, quer dizer, não é o simpático aí, mas é o cara técnico que, poxa, vocês trabalharam bem, ele dizia assim, não disse assim, vocês trabalharam bem, foram no BNDES, uma reunião, né? Então, por quê? Porque nós brasileiros, engenheiros e outros profissionais, né, nos dedicamos àquilo ali com uma coordenação que funcionou, né? A meta, então, foi alcançada, o mercado foi incorporado com novos países, atores empresariais, aumento da competição, é o que nós estamos vivendo agora. A Petrobras, Interbras, ajudou entrando com produtos petroquímicos no mercado externo. Por quê? Porque no livro está explicado, eu já não sabia mais, mas a Petrobras ali, ela foi o Shigeaki, o EC, não sei se o pessoal da minha geração se lembra do Shigeaki. Então, a capacidade de produção, o nosso amigo já saiu da capacidade de produção, mas a capacidade de produção sobrava, então houve um aperto para exportar. E aí isso aí foi cumprido. Quer dizer, a Copesul, ela produzia e não tinha mercado interno, 1980 já parou o crescimento, e então exportava o produto. Então foi utilizado pela Interbras. Quer dizer, isso é o espaço de decisões, de várias decisões. A Bacia de Campos já então entrou na jorração de petróleo, na produção de petróleo, e estudou-se novo polo no Rio de Janeiro, que infelizmente não foi viabilizado. Ok? Thaís, estamos chegando mais próximo. Aqui. Em relação a nesse ponto, quer dizer, aí eu vou usar o Amilcar, a contribuição. Nós temos uma necessidade, a política, né, imperiosa de reagir. Temos que reagir. Por quê? Né? A Petrobras deve voltar à liderança da petroquímica brasileira, comprando em associação com atores empresariais nacionais e estrangeiros. Em associação e atores empresariais nacionais e estrangeiros. Com as ações da Braskem postas à venda pela Novonor, que agora é Odebrecht, quer dizer, que a atual Novonor, que era Odebrecht, deve ser estudada a conveniência da Petrobras voltar a atuar na petroquímica através da Petroquisa. Então, vamos debater isso, por que não debater? Né? Temos que prestar contas à sociedade, que é a ideia. São propícias as explorações offshore de petróleo na chamada margem equatorial, que vai das Guianas até o Amapá. Se confirmadas, poderão elevar substancialmente as reservas nacionais de petróleo. Esse é o quadro atual, mas até agora não recuperamos. Né? Essas reservas propiciarão elevar a produção de derivados, combustíveis e matérias-primas petroquímicas. O segmento agroindustrial se ressente da indisponibilidade nacional de fertilizantes nitrogenados, cuja principal matéria-prima é a amônia. É interessante, quer dizer, a maioria aqui também é engenheiro químico, mas olha, o nitrogênio é uma matéria-prima muito complicada para você acessar, né? Assim, aquela coisa do, poxa, está aí o nitrogênio no ar. Como é que a gente, como é que não se planeja? Tem que ter uma viabilidade para não ter problema, né? Tá? Assim, aqui. Opa, 78% na atmosfera é nitrogênio. Tá, a matéria-prima está disponível. Agora, a gente tem que tomar a decisão quem é que vai investir nisso. Né? Bem, Thaís, mais ali. Aprofundar esses estudos para o gás natural, né? Quer dizer, é importante fazer essa por quê? Porque vai deixar só no Paraná, talvez não seja viável. Tá? Ok? Bem, então a produção de amônia para fertilizantes nitrogenados. Mais um colega nosso da Escola de Química.
E necessário se faz a modernização. Aí entrou uma outra discussão, quer dizer, as universidades não podem ficar, na nossa opinião, fechada, trancada, não. Cria currículos visando ter uma relação com as indústrias nacionais. As universidades poderiam participar dos conselhos de administração das grandes empresas petroquímicas. Isso é uma questão de educação, de formação desses profissionais, né? Buscando a conveniência sadia entre universidade e empresa e fortificação da pesquisa e desenvolvimento e criar e fortalecer a articulação com as entidades de inovação. Então, a ideia ali, quer dizer, colocar em discussão, vem cá, a universidade não pode ficar travada, ela tem que abrir para a sociedade, receber crítica, argumentar, quer dizer, e provavelmente as decisões serão mais apropriadas. Vamos lá. Thaís? Aqui, ó, só para... Esse aí é da Biquim. A Biquim fez um resumo de comércio exterior de produtos químicos, tá? Você vê, a exportação é esse aqui, esse azul escuro. A importação é esse vermelho aqui, ó, que aumentou muito neste período até 2023. E o déficit, que é o verdinho, quer dizer, os produtos químicos geram um déficit muito grande, da ordem de 40 bilhões de dólares no último ano. Então, nós estamos, quer dizer, para a indústria química é complicado, quer dizer, tem que ter esforço de criação com pessoas, com empresários. Vocês sabem também sobre isso, é a questão da Braskem com Maceió, quer dizer, a experiência que teve lá em Maceió de você tirar, né, o sal subterrâneo, tira o sal e não deixa nada no lugar. Então, afundou aqui um espaço grande de residência, de parte de comércio. Tá? E a empresa, então, teve que arcar com esses compromissos que a justiça determinou. Tá? Ok? Agora que eu estou vendo que o meu amigo tá, nós estamos da mesma cor, né, Michel? Thaís, pronto, vamos chegando nos 2 últimos slides. Então, qual é a ideia? Quer dizer, provocar discussão, provocar debate. Assegurar o controle da Petrobras sobre os 3 complexos petroquímicos, esses que estão aí, né? Que estavam construídos pela Petroquisa, que foram privatizados, restando a Braskem em vias de ser negociada com a empresa de petróleo dos Emirados Árabes. Parece que não são os Emirados Árabes, tem os investidores. Mas aí tem gente que acha que privatização é um absurdo. Privatização é um absurdo. Então, o que o Davi observou é o seguinte, olha, é um terço, um terço, um terço. O setor já era privado, quer dizer, um terço era Petroquisa, estatal. Né? Era estatal. Um terço era privado, nacional. E um terço era privado, 2 terços. O conjunto era privatizado. Então, não caberia essa questão da privatização. Foi uma discussão ideológica na época, infelizmente, né? E, quer dizer, não se trabalhou, não se avaliou profissionalmente, não se avaliou o que podia ser feito nessa área que, fazendo assim, a Biquim divulgou a quantidade de empregos gerados por essa área industrial toda, acima de 2 milhões de pessoas. Isso é muito emprego e agora, com esses incentivos atuais, se pretende aumentar com novos investimentos a geração de emprego. Agora, temos que ter uma questão da educação muito mais forte, né? Quer dizer, o pessoal da universidade que eu faço parte também, quer dizer, a gente tem que investir e observar que isso vai ter, até no Rio de Janeiro, a diminuição espero, pelo menos, que a diminuição da violência se tiver oferta de emprego, espero, né? Mas vai ser difícil, né? Bem, então ainda não foi retomado esse controle, justamente quando a Petrobras teve resultados positivos, né? E depois aquele quadrinho, né, dos setores industriais, a montante, a jusante, então você tem que ver as oportunidades de ter projeto de engenharia. O Raimundo, acho que você falou na sua... O Raimundo é um colega nosso, ex-presidente do clube mais de 2 vezes, né? E o Raimundo, quer dizer, falando também, né, Raimundo, da questão das empresas de projeto de engenharia, cara. E são coisas assim que... E aí você falou na Tron, o Montreal, quer dizer, as pessoas... o internacional, quer dizer, as pessoas falaram, quer dizer, e aí, onde estão as empresas de engenharia? Isso é um espaço de qualidade que tem que ser valorizado. Agora, como é que se vai fazer isso? Não sabemos ainda, né? Bem, vamos lá. Considerar uma forte reestruturação dos agentes empresariais nacionais e estrangeiros e criar um espaço permanente no âmbito da nova política industrial. O que a gente está propondo? É que seja estruturado um grupo de pessoas profissionais competentes, que venham daqui, dali, não sei o quê, e que ali seja feita uma decisão do investimento para frente, como foi o GIQIM na década de 60. Então, nós estamos... Que funcionou, quer dizer, você está
você ter um sistema, né, de participação de vários de conselhos, né, e que agora, vamos ver, pessoal, aí, é melhor não ter isso. Viu, Davi? Eu fiz uma crítica à privatização, porque ela é ideológica. No segundo, eu posso dizer isso, mas tem gente que pode divergir. Ela foi ideológica, política, porque já era privado. Era 2/3 privado, 1/3 do Estado. Então, então, por que foi vender até isso? Quer dizer, desorganizou muito a produção brasileira e tal. Bem, então, propondo que isso seja estruturado agora. Thaís, então, finalmente o último slide. Elaborar isso aqui, né, com participação da sociedade, um projeto para o Brasil. Então, nós estamos falando nisso, a gente tem que voltar a ter um projeto para o Brasil. Né? O que a gente quer? Ser campeão da Penta? Ser campeão? Esse é o projeto, né? Estou brincando. Não dá, né? Quer dizer, melhorar a qualidade de vida de sua população, aprofundar o estudo para a compreensão da atualidade, trazer para agora. Quer dizer, a ciência avançou bastante. Tecnologia, cultura, respeitar a cultura, saúde, apoiadas na sustentabilidade social e ambiental. Esse é o contexto, né, da situação agora. Consolidar uma forte estruturação dos agentes sociais e empresariais. Vai ser muito difícil, né? Vamos ver. Nacionais e estrangeiros, e criar um espaço permanente no âmbito da nova política industrial, eu acho que eu repeti, com necessidade de articulação do setor privado e público a ser divulgado com prestação de contas para a sociedade. Quer dizer, o que está sendo colocado aqui ali? Eu disse, olha, a gente precisa ter capacidade de se articular com o setor privado, divergindo ou não, né? Articular para ter o conjunto da soma, pode ser, né? Não é agora tem que ter debate. A ideia é ter debates, né, quanto a isso. Né? E fortalecer a democracia. É importante fortalecer a democracia para quem vai ter um projeto de Brasil, né? E a diversidade. Quer dizer, fortalecer a diversidade. Né? Não precisa todo mundo ter que ser. Né? Não dá. Quer dizer, quer dizer, tem que ter uma. Tem que ter, não. Quer dizer, a realidade é uma opinião diferente, tem que ter fundamento para debater a respeito. Não, assim, algumas reflexões que nós temos que fazer, né? Primeiro, essa questão da insegurança do Rio de Janeiro. A gente está fazendo um documento sobre a segurança pública aqui do Rio de Janeiro. Estudamos lá o acordo de Merida, lá no México, o Plano Colômbia, lá na Colômbia, que os Estados Unidos financiaram, interviram, ajudaram, sei lá, bota entre aspas isso, muitas aspas. E o que a gente percebe é o seguinte, é muito difícil você reverter essa situação de milícia e Comando Vermelho no Rio de Janeiro, né? De tráfico, é uma coisa muito complexa. Né? A pergunta que a gente sempre faz é, por que os Estados Unidos não resolvem o problema deles lá? Né? Eles querem resolver da América Latina, né? E querem intervir e tal. Agora dizem que vão construir uma base americana no Paraguai. Eu estou falando tudo isso porque a saída do Zedu chegou agora a observar, né? Porque base americana no Paraguai, quer dizer, um continente que está em paz, que não tem grandes conflitos entre nações, para que construir uma base americana no Paraguai? Né? Eles pegaram o elo mais fraco da corrente, corrompem, bota 10 milhões para cada um lá e consegue a base aonde? Paraguai, Bolívia, Brasil, Uruguai, Argentina, ali naquele eixozinho, né? Chile mais embaixo. E aí a gente faz a reflexão, que a gente também não é no escopo aqui, mas faz a reflexão que hoje nós somos a segunda nação em reservas de terras raras, né? 90% do nióbio mundial, 80% a gente produz aqui, a China é o primeiro, nós somos o segundo. Agora, eu trabalhei na INB. A INB é o seguinte, nós já éramos o 7º país com 30% da área prospectada de urânio. 30% só. Agora prospectaram mais um pedaço, isso está fechado a 7 chaves. Parece que a gente vai para segundo ou terceiro, viu, Raimundo? E o urânio que está acabando, né? A França tem muita dificuldade. Tá? Eu estou falando tudo isso para dizer o seguinte, gente, a saída para o Rio de Janeiro seria o complexo petroquímico, né?
e seria a construção naval. Essa era a expectativa. A construção naval nós ficamos amarrados porque botamos ações, nosso querido Fernando Henrique Cardoso botou as ações em Nova York, a Petrobras, e você fica amarrado em termos de contrato. Você não pode mais fazer contrato. Se sair aqui um pouco mais caro os navios, que eram 21, que eu acho, né? E iam se produzir 7 plataformas, mas se sair um pouquinho mais caro, os caras lá do BlackRock, né? Os fundos lá americanos entram, contra e processam a Petrobras. Então a gente ficou amarrado nisso aí. E a outra questão é o Comperj, viu, Zedu? Eu vi aqui que na página 79 você aborda o Comperj. O Comperj eram 2 trens de 165 mil barris de petróleo, né? Dia. E o Comperj parou, né, gente? E a gente voltou a ter dependência de óleo diesel. Então, hoje a gente podia estar manobrando os preços de óleo diesel no Brasil, internos, e estamos dependendo do mercado internacional. E eu me pergunto, 78%, está aqui na página 79 do livro que eu aconselho vocês comprarem, né? E eu me pergunto por que parou na realidade o Comperj? Por que esses investimentos, com 78% da obra construída, parou e essa obra não vai para frente na Petrobras? E a gente continua exportando petróleo bruto e dependendo de óleo diesel, que é essa crise que está agora de preço. Então eu me pergunto, Zé, eu queria entender melhor, se você puder, porque a saída era essa. A Comperj, quando estava crescendo, tinha 38 mil operários trabalhando no Comperj, 38 mil. A última vez que eu vi tinha 1.800, né? Ia ter aquele complexo químico e tal. Então, eu queria um pouco assim, você me orientasse esse negócio do que é, por que parou e por que não anda esse projeto do Comperj que nos dá autonomia ao óleo diesel, entre outras coisas. O Zé Roberto, quer dizer, Raimundo também, né? Mas eu digo, isso é uma coisa que a gente tem que estudar. Nós paramos porque ficou um grau de complexidade e de não ter acesso à viabilidade. Então, é um projeto muito, muito caro. Agora, então, o que é preciso? Vamos não é importante para prestar contas à sociedade, vamos ver se a gente trabalha em debate com pessoas que possam ter uma visão e outras pessoas com visão diferente. Esse é o que eu penso, mas a gente vai trabalhar para isso, quer dizer, tá? Meus amigos, primeiro, Zé, parabéns pela exposição, pelo livro e tudo. Principalmente, porque tem a palavra que mais aparece no livro, você contar, vai ver, chama-se plano. Então aparece 200 vezes no livro. Plano. E o que o Brasil precisa é de um plano para o Brasil. Eu não vou discutir solução para o Rio de Janeiro. Não existe solução para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vai ter solução se tiver uma solução para o Brasil. Aí ele entra no pacote, uma solução para o Brasil. Então não tem saída, né? E o resto passa a ser bobagem diante disso. Então eu queria insistir nisso. Para mim, aproveitar esse livro para divulgar o que é principal. O que o Brasil precisa de um plano de Brasil. O que a gente quer fazer do Brasil? Não sei. Não tem plano. Olha, gente, será que é possível? Eu que sou o mais velho dessa sala daqui, senta aí quietinho, fica quietinho aí. Não vou dizer quem é que te dava cola no vestibular, hein? Eu vou dizer, vai pegar mal para você. Repara bem. O Brasil já teve plano. Getúlio tinha plano. Volta Redonda. E aí vai. Petrobras. Juscelino, e eu peguei, quando Juscelino assumiu, eu tinha 14 anos, eu me lembro bem dele, a posse do Juscelino. Ouvi também, acompanhei todo o governo dele. Juscelino tinha o famoso 50 anos e 5, lembra disso? 50. E você tinha uma ideia do que você queria fazer. Eu me lembro do meu avô,
Meu avô me dizendo, eu era garoto, ele mostrou no mapa um retângulozinho pequenininho. E dizia, Raimundinho, aqui vai ser construída a futura capital do Brasil. Ele mostrava que estava um retângulozinho no mapa. Não tinha nada em Brasília. Ele dizendo um quadrinho assim. Aquele maluco, o governador de Minas, vem para cá e diz: vamos fazer 50 anos de 5, além de uma porção de barragens, de Pura, Três Marias, mil outras coisas. Ele tinha um plano. Nunca a engenharia brasileira foi tão respeitada quanto naquele governo. Respeitado, se falava que era engenheiro brasileiro, engenheiro civil brasileiro, o mundo ficou as grandes. Uma coisa fantástica, Brasília vivia nos cinemas do mundo inteiro, Brasília, uma coisa fantástica, etc. O governo Jango, eu me lembro na ABI, eu já não era tão garoto assim, já devia ter uns 20 anos, sei lá, 20 e poucos. Eu me lembro de uma palestra do Celso Furtado, plano trienal do governo Celso Furtado, do governo Jango. Celso Furtado apresentou um plano trienal, que no meio dele foi interrompido pelo golpe militar de 64, não é verdade? E os militares, porque eu não tenho nenhuma simpatia, pelo menos pelos que dirigiram esse país aqui, era uma porção de besteira, mataram muita gente, tudo, mas os militares tinham uma preocupação com o plano. Um pouco na ideia, plano disso, plano daquilo. Uma coisa boa, o lado bom aí. Eu acho que nós temos que voltar a discutir um plano para o Brasil. Isso que é importante. Isso aqui é um belo embrião do que pode se fazer na petroquímica. Isso aqui é um pedacinho do plano do Brasil. O plano do Brasil é o Brasil todo. Nós temos que discutir isso. O resto tudo é perfumaria. Se a gente não tiver um projeto, o que eu quero que o Brasil seja? Agora, é possível fazer um plano para o Brasil num sistema... Eu tive na China agora, há 15 anos atrás, e eu mostrei... Para você pegar o Xi Jinping, o Lin Biao, o Xi Jinping, pega o Deng Xiaoping, pega o Xi Jinping. Ele é engenheiro. Quando eu era presidente do Clube de Engenharia, eu mostrei que os 10 nomes do Politburo da China, os 10 nomes principais do Partido Comunista, os 10 nomes, ou os 11, se não me engano, eram engenheiros. Eu estou falando engenheiro não é para valorizar a profissão da gente, não é para dizer o seguinte: pessoas que têm a preocupação de trabalhar com plano, meta, objetivo, fechar. Para falar isso, porque esse presidente da Câmara de Deputados ele não sabe nem o que ele está falando. Fala com o presidente, o Mota, né, o nome dele? Plano, objetivo, fechar. Você não entender, não tem a ver com o espaço dele. Tem livros de livros. Pô, tem livros de livros. Quando você tem livros de livros, é porque você não tem nada. Eu uma vez falei isso, um cara do Ministério falou comigo: mas nós temos um plano. Não é isso que eu falo, é um plano. Você tem que ter a essência do plano, primeiro que está no domínio público. Todo mundo sabe, quando fala em plano, em educação, nós queremos fazer isso. E na indústria química, queremos fazer isso. Plano aí não pode ser um plano que o cara vai me mostrar na biblioteca um livro desse tamanho com as ideias, item por item. Isso tem. Se você for ao Ministério do Planejamento, eles têm lá isso tudo, vão dizer que eu estou falando mentira, está tudo planejado. E está mesmo, acho que não vale para nada aquilo. Aquilo só vale para ir para os ratos depois comer. Ter plano é você ter um conjunto de linhas, poucas, e aí, aquelas linhas ali definidas, ter palavras de ordem ali definindo aquilo que o povo conhece, que o povo fala. Você fala em educação, sabe qual é o objetivo da educação? Qual é o objetivo da educação? O Haddad, nem saber o que é isso. Sabe, não? Que é tudo vão levando para a barriga. Nós temos que ter isso. A China tem. China, tudo lá tem objetivo, tem plano. E por isso que é importante os engenheiros que estão acostumados a pensar dessa maneira, com resultados. E é isso que eu queria exaltar do trabalho dele.
pega uma área pequena, que é o da petroquímica, e mostra que já teve plano. E que, então, nós devemos ver esse livro muito sob esse prisma aqui, teve plano. Agora, eu quero pegar essa ideia e generalizar para o Brasil todo, tá, querido? Era isso que eu queria dizer. Bem, mas a ideia é dar continuidade, estruturar debates. A ideia é essa. Nós não temos, sabemos mais o plano, né? O plano, a gente tem que provocar isso, mas vamos pensar, né? Vamos pensar. Viu? Ok, pessoal? Bem, eu agradeço a todos. Tem mais o Jacques aqui para concluir? Antes de mais nada, obrigado. Obrigado pelo exagero aí. Só um brevíssimo comentário aí ao que você fez. Concordo inteiramente que a gente precisaria pensar um projeto para o país. Mas para não ser um projeto que acabe resultando no que sempre aconteceu na história desse país, que é você afunilar os ganhos desse planejamento para a elite, e a elite que a gente tem aqui, você precisaria de uma coisa que a gente não tem e que teve, por exemplo, mesmo com todas as debilidades, durante o governo do Jango, como você falou. Se você queria falar de reforma agrária, você tinha os camponeses mobilizados, as ligas camponesas, você tinha o apoio daquele povo que ia se beneficiar de um planejamento para o campo. Não tem, isso hoje em dia não tem aqui. Você tinha os sindicatos, bem ou mal, com a estrutura ainda mussoliniana e getulista, etc. e tal, mas você tinha uma mobilização sindical para tentar apoiar a parte sindical das reformas de base do Jango. Nada disso tem hoje em dia. O partido que está no governo hoje em dia, que é um partido, digamos, de centro, no máximo com uma leve inclinação para a esquerda, né, ele renunciou à mobilização popular para ajudar a pressionar por reformas verdadeiras. Então, é muito difícil você, nessa conjuntura, e ainda mais ameaçado pelo que eu chamei de forças obscurantistas, né, fazer as coisas sem um mínimo de mobilização popular também. E a gente não vê sinal disso, não vê vontade política de ajudar a fazer isso. É só esse comentário. A gente realmente está num buraco terrível, eu acho, uma conjuntura muito ruim. Ok? Obrigado a todos de novo, mas vamos conviver, né? Discutindo, debatendo, divergindo, mas vamos, né, ter um plano. Já que nós estamos falando em projeto de país, eu recomendo a revisita ao projeto de reconstrução do Brasil que o Clube de Engenharia enviou à equipe de transição. Na época, foi em 2020, quando que o Lula foi eleito agora? 22. O clube fez aqui debates com pessoas importantíssimas, saiu um documento que abrangia vários setores produtivos da sociedade, educação. Eu proponho que esse documento seja revisitado como um início de atividade, porque dentro dele cabe isso tudo o que você apresentou aqui da petroquímica, que é um caso particular do desenvolvimento industrial, que foi contemplado, foi enviado para a equipe de transição e foi. Só isso. Ok, então nós vamos continuar, que nosso trabalho é esse, né? Já saiu o meu colega da Escola de Química, eu sou professor colaborador voluntário, quer dizer, mas isso é que tem sentido na vida, na minha vida, assim, quer dizer, tentar ver se melhora um pouco, né? Porque não tá fácil. Pois é. Mas a Maria Alice falou essa questão mais política, mas a questão das terras raras, não sei se foi só você que organizou, mas ficou muito bom aquilo ali, né?
Pois é. Então, quer dizer, se a gente procurar encontrar pessoas que queiram agora, né, como é que a gente vai dar um passo para frente? Né? Não, eu não sei, vamos com com essa ideia, né, com essa vontade. Né?